ótima noite para você que acompanha a nossa programação Graça e Paz. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você que curte o programa, que não apenas acompanha, né, mas ajuda na construção. Faz parte dessa construção. Seja muito bem-vindo. É um privilégio dividir esse momento com você que gosta do Vejam Só e que faz, de fato, o Vejam Só ter essa relevância que ele tem. Deixo aqui para você meu perfil no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir e, obviamente, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no programa. E hoje é um daqueles programas que eu vou receber muita mensagem. Já estou esperando na expectativa para saber o que você achou, tá bom? @Zeca_Pereira lá no Instagram, me localiza por lá para a gente poder bater papo também pela internet, tá bom? Deixa eu já apresentar aqui os nossos convidados de hoje para, na sequência, colocar o tema e começar a nossa conversa. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Elias Soares, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, pastor Elias. Amém. Muito obrigado, Zeca, pelo convite. Isso só nos enobrece, nos enaltece e toda a glória e honra seja ao nosso Deus. Amém. Eu agradeço por mais essa oportunidade singular de participar deste programa tão relevante e, como eu já disse num outro debate, ele tem instigado as pessoas, né, provocado as pessoas à reflexão teológica, à reflexão bíblica. Eu quero também mandar o meu beijo, um abraço à minha esposa, irmã Débora Soares, à minha filha Abigail e ao meu filho Davi e a todos os nossos amigos no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Um abraço para todos vocês. Boa, obrigado, pastor Elias, pelo carinho, por aceitar o nosso convite, né? A gente sabe que a agenda do irmão não é fácil. Nós já vamos deixar, já apareceu aí e vai ficar salvo também para você os contatos, né, do Elias, né, principalmente o perfil no Instagram, e lá no perfil do Instagram você vai abrir o leque para ir no canal do YouTube, para saber as informações dos livros, dos materiais, da livraria e tudo mais que o Elias faz por lá também. Mas antes de começar, eu faço questão de abrir um espaço aqui para o irmão falar da igreja também, pastor, por favor. Muito bem, nós cooperamos com o nosso pastor-presidente, pastor Alcides Fávaro, que é o nosso pastor-presidente, ali na Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, que fica no bairro do Ipiranga, bem próximo ao Museu do Ipiranga, na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214. Eu mando meu abraço ao pastor-presidente e a todo o nosso corpo de obreiros. Boa, obrigado, pastor Elias, pelo carinho. Tenho certeza que vai ser mais uma oportunidade da gente aprender demais com esse que é, sem dúvida nenhuma, uma das referências da teologia aqui no Brasil também. E nós temos o privilégio de receber novamente nessa oportunidade o pastor Clinton Ramachotti, ele que é ministro na Igreja Batista em Moraes Prado. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja bem-vindo, Clinton. Boa noite, pastor Elias. Prazer estar aqui novamente, agradeço pela oportunidade. Creio que vai ser muito bom. Assim como sempre é bom a gente participar e partilhar da teologia, penso que nós vamos crescer mais uma vez e espero que aqueles que nos assistem também possam crescer junto conosco aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Informações da igreja, Clinton, por favor. Nós estamos localizados ali no extremo da Zona Sul. Zona Sul, o pastor falou, mas a gente está bem mais longe, assim, bem no extremo. Estamos ali na região do Grajaú, então se alguém estiver passando por lá, algum irmão quiser nos fazer uma visita, sinta-se aí convidado. Estamos ali na Avenida Carlos Barbosa Santos, 2354, Jardim Moraes Prado. Por via das dúvidas, se for preciso, o Instagram, Igreja Batista em Moraes Prado, pode mandar uma mensagem lá, eu mesmo respondo, eu posso auxiliar em qualquer coisa que for necessário. Isso, os contatos, eles já apareceram, do Clinton, da igreja também. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, para você que quiser outras informações poder acessar por lá também, tá bom? Vamos colocar na tela aí a nossa pergunta, uma pergunta espinhosa no dia de hoje, é difícil, principalmente a partir das respostas que podem surgir e das implicações que essa resposta vão sugerir também, né? A pergunta é: Judas Iscariotes tinha escolha ou foi criado para trair? Como é que você responde aí? E, na verdade, talvez a pergunta principal seja como é que a Bíblia responde essa pergunta, né? Nós vamos tentar decifrar essa questão hoje. Elias vai iniciar, indicando a resposta dele, né, o caminho que ele vai seguir. Depois o pastor Clinton também vai ter a oportunidade. Okay. E aí eles vão conseguir, na sequência, aprofundar essa temática. Vamos lá, Elias, quero te ouvir, por favor.
Muito bem, Judas Iscariotes, ele é uma das figuras mais emblemáticas de todo o Novo Testamento. Isso por conta do lado negativo de ter traído o Senhor Jesus Cristo. Mas eu acho que há uma certa injustiça, principalmente por parte dos calvos, né? Dos carinhosamente chamados de calvos. Ainda que o pastor Clinton tem cabelo, perdoe-me por aqui não lhe saudar Tudo bem. logo no início. No outro debate eu o saudei, mas agora acabei não saudando. Muito bem-vindo ao debate, ao diálogo, né? À reflexão teológica. Então, o que ocorre? Há uma certa injustiça com Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes, ele tinha, sim, a oportunidade de escolher. Ele tinha, assim como Adão também, ele teve a oportunidade de escolher. Porque se nós dizermos que ele não tinha outra escolha, nós vamos cair automaticamente na teologia da predestinação. Vamos dizer que ele foi predestinado. E predestinado a ser o filho da perdição, a ser um réprobo, desde o princípio de todas as coisas. Sim. Se nós entendermos que ele foi predestinado ao inferno, a ser um réprobo, a ser o filho da perdição, nós automaticamente vamos cair naquilo que o calvinista chama de decretos de Deus, principalmente os 3 primeiros decretos. Decreto da criação, com isso nós concordamos que Deus decretou criar. Ele, se ele quisesse, não precisava criar nada, né? Na eternidade, transcendente e também imanente, né? Por ter criado o universo. Mas o segundo decreto é que me preocupa, que é o decreto da queda. Então ele decretou aqueles que iriam cair. Olha, o próprio Satanás, ele vai ter argumento diante de Deus e fala, pera um pouquinho, eu não tinha outra opção a não ser cair, porque o Senhor decretou a minha queda. Argumento esse que nem Calvino, no seu comentário de João, no capítulo 8, versículo 44, ele concorda com isso, porque ele diz que Satanás, ele caiu por sua livre vontade e ele isenta Deus totalmente desta atitude de Satanás. Por outro lado, vamos dizer também que Adão não tinha outra opção a não ser cair. Aí o calvinista, para não ficar muito ruim, o que ele diz? Não, Deus tem 2 vontades. A vontade decretiva e a vontade revelada, não é isso? Sim. Vontade decretiva e vontade revelada. Qual é a vontade revelada? É aquela que está revelada nas Escrituras, que ele diz, olha, não faça isso, não coma. E a decretada é aquela que está nos arcanos de Deus. É um mistério que nós não conseguimos entender, é uma rucá, é um pensamento suprarracional. Ou seja, na vontade revelada, não é para fazer, mas na decretada, não, é para fazer sim. Nós vamos trabalhar em cima disso, mostrando que há uma gritante e absurda contradição, porque são 2 vontades em conflitos e é um Deus que está em contradição. Entendi, pô. E aí só fica o alerta para você que nos assiste, que o Elias já soltou aqui, né? Para você que fala que os reformados não entram no mistério, já colocou o mistério aqui, eles entram. Eu não entro, não. Não é um mistério essa relação? Bom, calma, depois você responde. Vai. Fala introdutória aí. Certo, vamos lá. Existem alguns homens na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que nós temos muito bem claro, revelado, né, nos próprios textos, os seus destinos. Né? Nós temos, por exemplo, Jeremias, que é dito para ele que desde o ventre da mãe dele, ele foi chamado para ser profeta das nações. Nós temos João Batista também, que é um outro exemplo, que ele, desde lá de trás, nós temos profecias que vão falar de João Batista, e aí nós temos Judas, que também aparece como sendo essa figura. Então, eu pretendo apresentar aqui nada mais, nada menos do que as próprias profecias falando desse homem, desse Judas. E não só isso, o cumprimento dessas profecias sobre esse homem. Então, deixo claro que não vou defender que Judas foi um robozinho e Deus pegou a mãozinha dele e levou ele a fazer o que ele fez. Não, Judas, ele quis fazer o que ele fez. Judas foi 100% responsável pelo que ele fez. Judas, ele quis trair Jesus. O coração dele nutriu isso e ele fez aquilo que ele quis. A grande questão é que, no fim das contas, ele estava cumprindo uma profecia, uma promessa que foi feita desde o Antigo Testamento que ele faria. O próprio Jesus confirma isso, mas nós temos muitos textos do Antigo Testamento
texto do Novo Testamento, nós temos cumprimentos de profecia. E assim como eu imagino que todos aqui cremos, nós cremos que as profecias de Deus, não falsas profecias, profecias de Deus, elas de fato se cumprem. Então, baseado em uma profecia que cabalmente se cumpre, ela também se cumpre nesse rapaz chamado Judas Iscariotes. Boa, perfeito. Já vou devolver a palavra aqui ao Elias, mas deixa eu te ouvir também. Quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil do Instagram para poder votar nas nossas enquetes e, obviamente, interagir e ajudar aqui na construção, tá bom? Aí eu quero saber de você, o que você acha? Judas poderia ou não ter agido diferente? Essa é a pergunta, tá? Da nossa enquete. Vamos lá, as opções. Primeira delas, sim. Judas poderia ter feito diferente, né? Afinal de contas, ele escolheu trair. Segunda opção, não poderia, pois já estava profetizado, determinado, decretado que isso aconteceria. E a terceira opção é o não sabemos. Não sei, tenho dúvidas, preciso aprender um pouco mais. Então vai lá, vote, escolha, participe. No final do programa a gente volta aqui para ver o resultado da enquete. Sem mais delongas, pastor Elias Soares, a palavra está com o irmão. Bom, como eu já estava divulgando no início, Judas, ele tinha sim a liberdade de fazer diferente daquilo que ele fez. Não podemos dizer que Deus o predestinou. Eu já quero deixar claro aqui que o problema de Judas não é porque ele traiu Jesus. Será que você trair alguém não tem perdão? Claro que tem. Pedro fez pior do que Judas. Judas não teve tanta experiência quanto Pedro teve, andar sobre as águas, estar com o Senhor Jesus em particular, Pedro, Tiago e João, e receber a revelação que ele recebeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não obstante, quando Jesus está sendo preso, ali naquela fogueira, o que ele faz? Você é um dos tais. Falou, não conheço. Segunda vez, não conheço. Agora, no original, a Bíblia diz, na terceira vez, que ele começou a praguejar e invocar imprecações sobre si. Ele fala com juramento. E a tradução é essa: juro por Deus que eu não conheço esse homem e quero que ele me castigue. Olha só, é muito mais grave do que o que Judas fez. E Judas, quando faz tudo isso, ele tem sempre oportunidades. Oportunidade na ceia. Depois ele tem oportunidade quando ele leva os soldados para prender Jesus. Jesus olha para ele e fala, amigo, o que você veio fazer? É uma oportunidade. Jesus sempre dando oportunidade para ele mudar de ideia. E eu quero deixar aqui uma bomba, aqui no arraial dos calvinistas. Se Judas não tinha liberdade de escolha, fica a pergunta. Se Judas foi um predestinado ao inferno, a ser o filho da perdição no conceito apresentado pelos calvinistas, que depois nós vamos trabalhar nessa questão deste hebraísmo, fica a pergunta. Por que que Jesus ofereceu para ele um trono por ocasião do seu retorno glorioso? Isso está em Mateus, capítulo de número 19. Eu não sei como é que os calvinistas lidam com essa situação. Mateus, capítulo 19, versículo de número 28. Vamos lá? Mateus 19, versículo 28, está escrito assim, olha. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, na palingenesia, restauração de todas as coisas, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E ele remata no versículo 29, dizendo, e todo aquele que tiver deixado casa, como é o caso deles, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Só que já de início, ele promete um trono para Judas. Ali eram 12 apóstolos, ele fala de 12 tronos, e ele está falando isso na palingenesia, ou seja, para que Judas pudesse se assentar num dos 12 tronos, ele tem que ressuscitar por ocasião do arrebatamento. Mas o arrebatamento, a ressurreição, é só para os salvos. Como é que ele, sendo um predestinado ao inferno, não tendo liberdade de escolha, Jesus promete um trono para ele e ressuscitá-lo por ocasião do arrebatamento para que ele se assente no trono e julgue as 12 tribos de Israel. Posso responder? Pode. Então, fazer um salto desse texto aí, colocar Judas como sendo aquele que lá no final vai receber,
Você foi além do que está escrito. Não é isso que está escrito, tá? Mas tudo bem, eu vou citar as próprias palavras de Jesus falando sobre esses 12. João 6,70, ele diz: não vos escolhi em um número de 12, contudo, um de vocês é o diabo. Um deles era o diabo. Ou seja, como que o diabo vai se sentar no trono? Não faz sentido, não faz o menor sentido. A base para que eu consiga até sustentar daqui para frente foi com relação às profecias, né? Nós temos várias profecias, mas talvez a mais emblemática, talvez a que descortina para a gente o que viria no futuro, é Salmo 41:9, onde diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Naquela época, provavelmente, eles não faziam ideia, né? O que o salmista está falando aqui? O que está acontecendo aqui? Será que isso tem a ver com o que nós estamos presenciando? Mas é interessante que tempos passam, anos e anos e anos se passam. Jesus, ele encarna, ele se faz homem, ele nasce da Virgem Maria, ele cresce, ele passa a chamar os seus seguidores. E aí, na última ceia dele, no momento em que ele vai terminar o seu ministério, João 13:18, ele diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Mesmas palavras. Jesus está citando o Salmo 41:9 para dizer que aquele que ia trair já tinha sido profetizado lá atrás. Quais são as chances de uma profecia falhar? Zero. Profecia não falha. Quais são as chances de uma profecia que trata de alguém específico? E nós vamos ainda até pensar em outros textos daqui para frente, falhar. Zero, não falha. Então, havia uma profecia. Essa profecia tinha destino. Deus não solta uma profecia aleatória. Vamos ver, o que cair, caiu. Vamos ver em quem vai cair. Vamos ver quem vai fazer. Não há uma profecia aleatória. Profecia certeira. Ele está falando que aquele que come com ele vai trair. E aí Jesus falava o tempo todo: esse é o diabo. Esse é aquele que foi, para que se cumprisse a escritura, ele foi destinado a trair. Então, como que a gente foge disso? Como é que eu elimino isso tudo? Judas quis? Com certeza quis. Ele quis muito. Mas ele não podia fugir da profecia, do decreto de Deus. Então, acaba acontecendo isso. Judas, ele cumpre. E se Cristo afirma esse evento, e ele fala que precisa cumprir a escritura para que isso aconteça, ele está falando que a profecia precisa ser cumprida. A gente tem a profecia. A gente tem a profecia teórica, falada, e a gente tem ali um cenário onde a profecia se cumpre. Totalmente. Ipsis literis. Total. Boa. Perfeito. Eu gostei da citação de João, capítulo 6, versículo 70. Não escolhi, escolhi vós os 12. Então, primeiro, ele foi escolhido. Claro que foi. Era um eclectos, um eleito. Não para salvação. A palavra ali, não escolhi eu vós os 12. Sim. Se ele não era, os outros também não eram, porque ele está dentro do mesmo grupo. Não, aí é uma interpretação sua. O que está escrito lá? Não escolhi eu vós os 12. Ele não diz assim, não escolhi para a salvação os 11 e escolhi Judas a perdição. Ele não diz isso, ele não particulariza. Essa particularização é por sua conta e risco, mas não de Jesus. Primeiro, Jesus esteve a noite toda em oração, de acordo com Lucas capítulo 6, versículo 12. E no versículo 13, ele chamou. Segundo, ele elegeu, ele escolheu. E o doutor Valdir Carvalho Luz, fazendo o comentário de Lucas 6, versículo de número 16, ele diz: aquele que se tornou o traidor. Então, primeiro, ele foi escolhido por Cristo, ele foi chamado por Cristo, e tem mais um detalhe: ele foi dado pelo Pai. Ele foi dado pelo Pai. Ele se tornou um apóstolo. Aí depois Jesus diz: não escolhi vós os 12, não obstante, um de vós é o diabo? Não, ele não diz que é o diabo. Ali você não tem o artigo definido grego, mas você tem um artigo indefinido, um diabo. Mas o que muda? E qual é o significado da palavra diabo? Me ajude, por favor. Não, pode continuar. Não, só me fala. Não, pode Porque continuar. o senhor cravou e falou: ele é o diabo. E o que é diabo? Sim, não, mas o que quero No saber contexto, o o que muda? que é um diabo? Não, só me ajude. Não, pode responder, tá na sua fala. Tá. Fique à vontade. Então vamos lá. A palavra diabo vem do grego diabolos, Sim. que é dia, lançar, ou melhor, dia, aquela transição da preposição, mas balo, que é lançar, é o que lança um contra o outro. Não significa necessariamente
que ele é o diabo, o tentador, o dragão, Isso é Satanás. óbvio. Mas era Com certeza. um diabo. Sim, Qualquer pessoa que coloca um contra o outro é um diabo. sim. Só que se isso aí é uma conditio sine qua non para transformá-lo num predestinado à perdição, o que a gente faz com esse texto de Mateus, capítulo 16, versículo de número 23, palavra essa que o Senhor Jesus Cristo dirige a Pedro. Ele, porém, voltando ao 22, e Pedro tomando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. A resposta de Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Não diz que ele era um de Satanás, mas chamou ele de Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, esse argumento, ele se desfaz diante do confronto desses textos. Mas o senhor precisa, então, me explicar. Se Jesus não prometeu um trono para ele, Jesus mentiu? Prometeu ou não prometeu? Agora, se o senhor disse que não prometeu, e o senhor acabou de colocar a Bíblia em contradição. Eu gostaria que o senhor refletisse sobre o texto de Mateus 19, 28, onde Jesus faz essa promessa. Na palingenesia, vós, quem? Os 12. Que me seguistes, Auristo, não aponta para alguém do futuro, aponta para alguém que vem caminhando com ele. Na palingenesia, vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando Jesus fez essa promessa, ele estava levando em consideração a queda de Judas ou a salvação de Judas? O que prova que ele era salvo e perdeu a salvação. De jeito nenhum, impossível. Aí eu vou ter que tirar da manga de novo, logo depois. Não, mas... Ele também diz que Judas perdeu a salvação e por sua conta própria. E aí eu vou tirar da manga também, que para mim isso não faz diferença, eu não tenho compromisso com homem nenhum. Mas eu já provei na Bíblia. Não, mas aí o texto bíblico ele não vai nessa vale direção. nada esse texto. É claro que não. Então explica para nós. Você está dizendo Eu que... trabalhei no seu texto. Você está dizendo que Jesus prometeu o trono para um diabo. Não, veja bem. Judas é um diabo. E ele prometeu para um Satanás. Mas por que Pedro foi chamado de Satanás? E por que Porque Judas ele foi chamado pensava de diabo? nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Mesma. Não, Judas não estava mesma. nessa mesma condição. Ele perdeu a salvação porque traiu Jesus? Ele nunca teve. Então... Até que Cristo o salvasse, ele não era salvo. Então por que estamos aqui discutindo a questão da queda dele? Porque ele não foi salvo. Judas não foi salvo. Ele era. Nunca foi salvo. Bom, Vamos para outro texto. Ó. Eu falei das profecias e meu ponto vai sempre se basear nas profecias do texto bíblico. A gente tem o que foi predito e o que foi cumprido de acordo com o que foi predito. Tá? Esses textos que o pastor está levantando aí são cortinas de fumaça para toda a profecia bíblica que nós temos no Antigo Testamento e que reflete no Novo. Zacarias 11, 12 e 13 vai falar especificamente de 30 moedas. Ele vai falar em um contexto distante, não tão distante quanto o salmista, mas distante, onde anos depois, lá em Mateus 26, 14 e 15, Judas recebe 30 moedas para trair Jesus. Então veja só, é tanto detalhe no decreto de Deus, na profecia, que não tem como a gente discutir. Deus ele não só dá detalhe, alguém vai trair, não, alguém vai trair dando 30 moedas, ganhando 30 moedas para vender Jesus. Alguém vai trair vendendo Jesus. E a gente consegue ver, interessante, outro texto também, de Atos 1,16, onde Pedro ele vai dizer que era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse sobre Judas. Então ele vai falar que quem prediz essas coisas sobre Judas, olha só, Atos 1,16, Pedro ele é claro ao dizer que quem predisse todas essas profecias antigas sobre Judas foi o Espírito Santo, que nós concordamos que é Deus, que é eterno, que é soberano. Então, se ele é Deus e ele faz uma profecia e essa profecia se cumpre tal qual foi falado, qual o nosso questionamento quanto a isso? As profecias do Antigo Testamento, eu citei Salmos, mas Zacarias 11, 12 e 13, elas se cumprem visivelmente diante dos olhos dos homens. A profecia se cumpriu. Quais são as chances de uma profecia? Eu bato nisso de novo. Quais são as chances de uma profecia falhar? Zero. Ela acontece cabalmente como foi profetizado. A vida de Judas é esse exemplo. A gente pode citar João Batista. João Batista foi profetizado. A voz que clama no deserto, ele vai vir preparar o caminho. Isso é citado lá no Antigo Testamento. Aí a gente entra em Mateus, em Marcos, Lucas e João, a gente vê o quê?
esse João Batista aparecendo do jeitinho que foi profetizado lá atrás. Então, é inegável que Judas, ele não só foi escolhido para trair, como foi profetizado. Vai ser ele quem vai trair, vai ser um amigo, vai ser aquele que está comendo do seu pão, vai ser aquele que vai vender o Senhor por 30 moedas. Pedro negou, mas por que não tem profecia sobre Pedro? Não há profecia, as profecias que existem são sobre o traidor, aquele que Jesus vai dizer sobre Pedro, sim. Mas não como Judas. Tem. Como Judas? Sim. Como Judas? Justo. Que ele era o filho da perdição? Não, pera um pouquinho, a gente está mudando de assunto. Mas ele era Mas se o você filho da perdição. Bom, o seu tempo já foi, né? Não, eu sei disso, eu sei que esse é profecia. Então vamos lá, então. Mas não desse teor, que ele era o filho da perdição. Pera um pouquinho, já mudou, viu? Calma. Então, peraí. Não sei se o Elias vai continuar na mudança ou se ele vai voltar pro debate. Deixa eu só fazer uma pausa. Tá. Porque daí a gente volta e já começa o segundo bloco com um pouquinho mais de tempo, já com a fala do Elias, tá bom? Então segura aí, só o tempo de tomar uma água e volta correndo pra você não perder. Que ainda tem muita coisa pra gente aprender. Telefone da grade já tá na tela, parceiro aqui do Vejam Só, código 11 3115 0819. 11 3115 0819. Vem estudar teologia na grade, na Academia Teológica da Graça de Deus, que o Vejam Só indica para você que quer se aprimorar, se aprofundar no conhecimento teológico. Além disso, redes sociais da HIT para você conhecer a emissora, a programação, tudo aquilo que a gente faz por aqui, sempre com muita dedicação, carinho, pensando em edificar você e a sua família. Intervalo rápido, o Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Hoje o nosso tema é uma personagem das mais emblemáticas das Escrituras, Judas, e querendo entender se ele poderia ter agido diferente ou se ele foi predestinado à traição. Pastor Elias Soares, pastor Clinton Ramachotti, que já no primeiro bloco deram as suas observações aqui, e nós vamos continuar. Nós encerramos o primeiro bloco com a fala do Elias. Não, com a fala do Clinton. Quem vai iniciar é o Elias. Isso mesmo. Sem confusão aqui no debate. Sem confusão. Vamos lá, Elias, por favor. Será que havia profecia acerca de Pedro, do que ele ia fazer? Não havia, isso eu não nego. Agora há pouco ele disse que não havia. Não. Já se contradisse. Eu disse assim que não haviam profecias. Não haviam profecias de que Pedro era o filho da perdição, como Judas foi predestinado, profeciado como filho da perdição. Mas esse não é o tema. Como não? Não, é o tema? Judas predestinado como filho da perdição? Filho da perdição? Esse é o tema do debate? Ou é se ele podia escolher? Se ele podia agir diferente. Não é. Mas vamos entrar nesse agora. Mas o que ele quer dizer é que por ser predestinado, ele não poderia ter agido diferente. Isso, então vamos ver. É uma aplicação, né? Bom, você viu que ele voltou atrás, deu uma marcha ré. Isso aí é nobre. Não voltei, mas... Isso chama-se... Voltou ou não voltou? O que você falou nisso? Prossiga. Vamos lá, prossiga. Pô, acho que nem tem necessidade de ler, uma vez que ele já voltou atrás. Pode mas eu vou ler prosseguir. mesmo assim. Tá bom. Ó, Lucas 22, 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Tem ou não tem uma profecia acerca de Pedro? Tem. Ele é chamado de Satanás? Sim ou não? Sim. Judas é chamado de o diabo? Não, de um diabo. E Pedro, Satanás. Então isso aí não é argumento suficiente para dizer que por conta disso ele era o filho da perdição, como o senhor acabou de colocar. Agora, quanto às profecias... Meu querido, eu estou de acordo, as profecias se cumpriram. Mas a grande questão é, olha só o que o texto diz. O Espírito Santo predeterminou? O Espírito Santo decretou? Não. O Espírito Santo predisse. Isso está dentro de um atributo da divindade chamado presciência. Deus, ele não é como nós.
Deus é atemporal. Mas quais as chances Deus, de mudar? veja só, Deus ele é atemporal. Ele não vive no tempo. Sim. Nós somos seres contingentes. Ele é o Criador, Sim. eterno, transcendente, atemporal. Uhum. Então ele não precisa de conhecer o futuro para apresentar as coisas. Na sua presciência, ele sabia o que ia acontecer e o que iria acontecer. E quais as chances É de não isso. acontecer? Veja só, ele predisse. Sim. Isso é Quais uma as chances de não presciência. acontecer? Então, é porque o nosso debate, ele não é simplesmente se Pedro negou ou não negou. A questão é se ele foi um predestinado à perdição, porque o link disso é que ele é um réprobo e que ele é um perdido. Sim. Eu digo que ele não era um perdido porque há uma profecia e uma promessa para ele em Mateus 19, 28, que até agora o senhor não leu o texto e trabalhou. Uma O senhor promessa tá que ele fugindo. frustrou Não Judas, sou né? mesmo, Frustrou filho. Jesus, né? Ó, veja só, aí o senhor criou uma contradição gritante e eu acredito na inerrância bíblica. Eu não sou adepto. Então Judas da não ganhou o trono. Eu não sou adepto da teologia liberal. O senhor parece que está namorando a teologia Olha esse liberal. espantalho, olha esse E não é espantalho. o meu caso. Eu creio que a Vamos Bíblia é usar espantalho, inerrante, então, vamos lá. ela é infalível e que o Senhor fez uma promessa. Eu gostaria que você trabalhasse o texto. Tudo bem, vou trabalhar então. Então, trabalhe, por favor. Vai lá, Eu 3 vou trabalhar em cima do que ele disse ali, Mateus porque 19, 28. o texto de Mateus 19, 28, para ele, quer dizer que Jesus prometeu para Judas um trono, mas Judas ele frustrou o plano de Jesus. Que pena. Poxa vida, esse Judas, Jesus, o Deus soberano e eterno, o Rei da Glória, teve o seu plano eterno frustrado por causa do soberano Judas. O soberano Judas, infelizmente, ele não esqueceu de combinar com Jesus. Jesus queria, Judas não queria, eles esqueceram de combinar e aí acabou indo para o outro lado, né? Jó 42. Venceu que tudo pode. Não, mas foi você que nem disse. os seus planos podem- Foi você que disse. Mas eu que vou explicar isso aí pra Foi você você. que disse que o plano de Jesus foi frustrado por Judas. Eu usei essas palavras aí? Eu também não falei que eu era liberal, você falou que eu era. Então, se Por você isso usou o está espantalho, agindo. se você usou o espantalho comigo, permita que eu use espantalho Você- com você também, tá? Você está De igual pra igual. agindo como teólogo Mas tudo liberal. bem, vamos voltar aqui. Ah. Quando você diz que só porque está dito que foi predito, não significa que foi predestinado. Então quer dizer que o que o Espírito Santo predisse podia não acontecer? O Espírito Santo podia errar na Veja- predição? Veja bem, ele predisse, ele não predestinou. Mas o que é predizer? É dizer antes. É dizer antes, Isso. é sabendo o que vai acontecer. Quais eram as chances de não acontecer? Então, é sabendo o que vai acontecer. Podia ser Judas? Podia. Podia ser outra pessoa? Poderia também. Mas Pedro não Só fala que isso. ele é a Pedro não pessoa fala isso. que deu mais oportunidade para que isso Mas aí você precisa alinhar seu discurso com Pedro. ué. Pedro, ele se levanta, antes de Matias ser eleito como apóstolo substituto de Judas, ele diz: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O texto está claro. O Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, não foi acerca daquele que daria mais oportunidade, acerca de Judas. Então, o texto está trazendo para nós o quê? Que aquele que foi predito antes é aquele que iria trair. Quem? Judas. Ele não foi um candidato encontrado. Deixa eu ver aqui qual que se encaixa mais, esse aqui. Não. Pela boca de Davi, o Espírito Santo predisse acerca de Judas. Ele foi específico. Então, Judas era o alvo. Judas foi o alvo das promessas. Não era alguém em potencial, ele foi o alvo. Aí ele é um foi aquele que entendimento traiu. diferente. Veja só, se há profecias acerca de Judas, aponte para mim uma só profecia no Antigo Testamento que aponte o nome de Judas. Porque, por exemplo, existem pessoas que Deus revela, prediz pelo nome. Por exemplo, Ciro, pelo nome. Pessoas pelo próprio nome, antes delas nascerem. Aponta uma profecia então, Agora, sobre Jesus, com o veja nome de só. Jesus. Não, veja só. Com o nome de Agora, Jesus. onde no Antigo Testamento, onde Aham. está escrito assim, Judas Iscariotes será chamado por Cristo. Mas e o será Novo traidor. Testamento não vale? Veja bem, por que que Pedro falou que foi Mas- acerca de Judas. Sim, mas por que que Pedro está dizendo isso? Porque Olha, o Espírito não, Santo predisse. mas ele não disse lá no Antigo Testamento que era Judas. E ele também não falou o nome Porque- de Jesus. Agora, e aí? veja bem, ó, uma coisa é a profecia sendo apresentada e outra é o acontecimento e Pedro falando em cima do que aconteceu. Por exemplo, Judas é o que traiu. Logo, qual que é a mente de Pedro? Espera um pouquinho. Tudo aquilo que foi dito, na verdade, é Pedro. Mas até Judas. então, É Judas. ou melhor, é Sim, Judas é isso. Iscariotes. É isso mesmo. Justamente. É isso. Mas só que Revelação não diz- progressiva. Não, veja só. Revelação só que lá, progressiva. meu querido, Não sabíamos que era Judas, agora descobrimos que é Judas. Deus dá Esse é o nome. ponto. Deus dá nome.
Deus E dá onde está o nome Por exemplo, Jesus? J-E-S-U-S no Antigo Testamento, que era o nome, certo? Era o nome. O Mashiach. Não, mas e Jesus? O que Jesus que é o é o nome. Mashiach? Não, eu sei. Títulos eu sei que tem. O que é... Títulos eu sei que tem. que é Atributos eu sei que tem. Yeshua? Não, mas Jesus, eu Não, quero pera um pouquinho. Jesus. Você sabe que Jesus é nome grego. Tudo bem, mas aí... E esse Judas? nome, Jesus, E Judas? grego, corresponde ao quê? Não, e Judas? Não, Judas também. corresponde ao quê no Antigo Testamento? Não, mas me mostra o texto. Não, pera um pouquinho. Mostra o texto do Antigo Pera um Testamento, a pouquinho. Se me fez uma profecia. pergunta, eu quero te questionar. Isso. Jesus corresponde a que nome hebraico do Antigo Testamento? Isso nós sabemos, mas não é essa discussão. você Mostre sabe no o que Antigo você sabe. Testamento. Tá fugindo de falar. Não, mas aí você quer testar meu conhecimento ou você quer Jesus! tratar do tema? Eu quero Vamos, tratar do vamos, tema. vamos voltar para Cristo Judas, foi vai. profetizado por nome. E Judas não é profetizado por nome. Mas Pedro fala que o Pedro Espírito só fala Santo... depois que aconteceu. Pois Mas antes não tem. Então, entre o Senhor Acabou. e Pedro, eu fico com Pedro. Pedro Tudo bem, fala ué. que, homens e irmãos, mas- convinha que se cumprisse a escritura, a profecia, Aham. que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, J-U-D-S-A, E Davi que chama foi o Judas de dia Judas? daqueles que prenderam Jesus. A minha pergunta é, Davi chama Judas de Judas? Zacarias chama Judas Chama de Judas? Onde é que está escrito? Mas Zacarias chama também? Não, mas chama de Judas? Zacarias chama. Então, ó, não tem Judas em Zacarias, não tem Judas no Como Salmo. não? Aonde 30 tá escrito? moedas? Não, aonde está escrito? Quem que vendeu Não, mas Jesus o por nome, 30 nome. moedas? Eu quero o nome. Ah, mas aí... Ah, então, Você quer o nome da Trindade também na Bíblia? mas Pra tá gente vendo? procurar? Tá Você vendo, viu só? tá vendo o desdobramento do Olha, seu pensamento? Não, mas aqui é o seguinte, Jesus, quando é profetizado, ele tem nome, não só um nome, porque Jesus ele cai num teônimo, na questão da Mas onomatologia, isso a gente concorda. nos poliônimos, ou seja, ele não tem apenas o nome Jesus. Tudo bem. Ele chama de Mashiach, A gente de concorda. Emmanuel, A ele gente chama de concorda. Siló. Eu concordo e com ele tudo é profetizado isso. por nome. Isso. Agora, por que Judas não é profetizado por nome no Mas Antigo Testamento? você quer mais E do que alguém que Pedro? vende por 30 moedas? Ó, agora- Você quer então, algo mais detalhado do mas- que isso? 30 mas é moedas isso de que eu tô- prata? Escuta, meu querido, olha, Não nós somos tem dois como. pastores e precisamos. Deixa eu baixar o meu tom. Nós precisamos chegar a um consenso. O seguinte: Pedro só soube que é Judas por conta do episódio. Em Sim, momento revelação algum. progressiva. Então, é por conta do Cadê, ó, episódio. cadê a igreja no Antigo Isso. Testamento? Ah, é. Tá bom. Cadê? Eu vou. A igreja no Antigo Meu, você não Testamento, tem- Zé, acho que era começou o mistério, meu, né? era mistério. Agora- a igreja agora no Antigo ele Você Testamento. deu detalhada. Era mistério, Escuta, só uma nós não coisa, ó. sabíamos. Aí depois É Paulo porque- vem falar assim, ó, sabe aquilo lá? Na verdade, era a igreja. É. Então é revelação progressiva. Tá não certo. sabíamos É que eu que não era que- Judas, é que agora eu não que- sabemos. Eu não quero transformar isso numa discussão, porque o nosso primeiro debate ele foi Mega Master Blaster Plus Advance harmonioso. Sim, E eu não, quero mas esse também terminar- tá, a gente só tá um pouco acalorado, mas faz Então, parte. mas é que não é faz legal. parte. Para quem está assistindo, parece que a gente está aqui brigando. E não é Não. essa a nossa intenção. Não tá, Nossa não. intenção é discutir Sim. o texto. Se o senhor não concorda com isso, não tem problema. O senhor veio Sim. aqui justamente para isso, para discordar de mim. Com certeza. Agora, o que com isso o senhor quer levar? A dizer que ele foi predestinado, que foi um decreto divino. Sim. Aí você fala, mas o plano de Deus pode ser frustrado? Ah, às vezes sim. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes diz Jesus, eu quis reuni-los, como a galinha faz com seus pintos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Sim. Não quisestes. Sim, o homem natural não quer, ninguém Olha lá. quer. Então, o senhor acabou de mostrar que há frustração. Não. Ele não Agora entendeu, ele não entendeu a minha fala. Agora, você quer mais? Conclua, daí volta aqui Tá para bom, deixa ele você concluir, deixa ele comentar. concluir. Clinton, pode ir, Elis. por Então, favor. vamos lá. Olha só, eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, olha. Que existe o decreto, que o que Deus decreta tem que acontecer, não tem? Sim ou não? Claro, óbvio. O pessoal diz o seguinte, a presciência de Deus está diretamente conectada com aquilo que ele decretou. Ele só pode predizer aquilo que ele Sim. decretou. É isso Claro, mesmo, o senhor óbvio, acredita? Sim. Existe a vontade decretiva e a vontade revelada. O senhor acredita nisso? Sim, claro. Então vamos lá. Jeremias capítulo 7, versículo 30 e 31. Está escrito assim, meu querido. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas Sim. filhas. O que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. A pergunta é, Deus decretou que isso acontecesse, sim ou não? Tá, mas aí, se a gente for usar
a mesma técnica do pastor Elias, a gente não pode sair de Judas. Não Onde é está Judas aí? técnica. Aqui, ó. Mas onde está Judas? Não, eu tô falando, eu fiz a pergunta Mas tá antes vendo? sobre decreto. Não, mas sobre a você vontade de fugiu Deus pode ou não Judas. ser frustrado. Eu estou o tempo Você tá- todo ele tá falando fugindo da de verdade. Judas. Não, eu estou o tempo todo falando de Essa Judas aqui é a vontade revelada ou decretada? A vontade revelada está escrita. A vontade que não está escrita não foi revelada. Tá. É óbvio isso. Mas eles fizeram porque quiseram ou porque Deus decretou? O homem sempre faz conforme ele quer, conforme a natureza dele. Mas Deus não decretou isso? Deus decretou também, com certeza. Ué, ele decretou para fazer ou para não Mas fazer? a gente vai discutir Não, o texto de pera um pouquinho. Jeremias Não, sim. ou a gente vai É que a discutir gente sobre vai cair em Judas? Judas. Não, não vai Deus cair em decretou Judas. para fazer Não. ou não? Não, não tem como. Ele decretou A ou não? gente tem que voltar para Judas. Não, ele decretou para fazer ou não? Mas vou precisar explicar esse contexto. Mas ele decretou Vamos ou deixar não? de lado Judas agora, então? Não, não é Se isso. o senhor quiser, eu deixo de lado Judas e eu me deleito Olha o nesse 31, texto para você. O que que 35, você ó. acha? Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia. Certo. Novamente, no capítulo 19, versículo de número... Deixa eu ver aqui, o número 5. Ele diz outra vez aqui, olha, 19:5. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Sim. Ora, na vontade revelada, Deus não quis e não subiu ao coração. Mas na decretada, ele quis e subiu ao coração. Não é uma contradição entre Deus? Não. Será que Deus Não há decreta a pessoa contradição criar o nenhuma. mal? Se Deus decretou que Judas fosse o filho da perdição, conforme você acabou trazendo, Sim. Deus, então, ele é o criador do mal. Deus decretou a queda. Depende. E o senhor acredita que Deus criou um mal moral? Que Deus decretou a queda, ele decretou. E a queda não é o pecado? Claro. Então ele decretou o pecado? Quem pecou? Não, ele decretou o Sim, pecado. mas quem pecou? Não, mas pera um pouquinho. Pecou por quê? Não, quem pecou? Adão. Pronto. E tá bom, Judas. Resolver. Mas quem Judas- é que Judas pecou. mas quem é que decretou que ele pecasse? Deus. Então Deus é autor do pecado? Ele não é o praticante. Não, peraí. Ele é o quem autor, decreta. Ele criou. O que é autor? Não, o autor é aquele que cria. E ele tem nele isso? Não, a pergunta Ele é tem, pra ele você tem. que eu tenho que fazer. Você tá devolvendo para mim? Não, é porque eu preciso entender o conceito. Se você não me explicar o ele quer conceito da saber Não, palavra, você não quer dizer com se isso. você Se não me Deus- explicar o olha só. conceito da palavra, eu não consigo. Se Deus Se eu decretou falar a pra você que eu tô queda... chupando uma manga, você não vai achar que eu tô se chupando a manga Deus da minha camisa. decretou a queda, ele decretou o mal. Se ele Sim. decretou o mal, quem é o autor do mal? Ele. Se ele é o autor do mal, como é que ele vai condenar as pessoas por algo que ele mesmo criou, que é no caso de Judas Iscariotes? Certo, Então, então peraí. Vamos lá. Agora a minha resposta, né? Isso, Posso finalmente responda, responder amor. aqui? Pra gente E o 19 e 28? Tá, Só? tá bom. Já respondi. João 17:12, Jesus vai dizer que nenhum dos discípulos dele se perdeu. Texto da oração sacerdotal, onde ele fala da segurança da salvação, inclusive, tá? Ele fala que nenhum dos que o Pai deu para ele vai se perder. Deu, agora tá sim. bom? Lê o texto completo. Claro, óbvio, mas quem é salvo é porque Deus deu. João 6, Jesus vai dizer: aquele que o Pai não me der, não vai vir a mim. E Judas foi dado. Não de Deus para Jesus. Não, olha o que está Não, escrito aí. não. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho Não, da perdição. lê o início. Olha só. Não, o início Não, do texto. você falou do filho da perdição. Isso, mas lê o início Nenhum do texto. deles, versículo 12. nenhum deles se perdeu, Ele tá pulando. exceto o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aham. Aqui a gente tem 3 elementos. Primeiro, Aham. Judas se perdeu. Tá. Segundo, ele é chamado de filho da perdição. E terceiro, é para que a escritura se cumprisse. Uhum. De novo, uma profecia do Antigo Testamento apontando e falando: olha, é esse cara. Ele é o homem que vai ser o Mas alvo leia da o texto profecia. completo, filho. Ele é... Não, mas eu tô Versículo pegando 12. elemento. Eu leio. Se você quiser que eu leia, não tem Leia, problema. leia, Eu posso vai ler lá. o texto completo, não tem problema. Ah, Eu não entendo qual Vamos que é lá, a sua, leia. sua fixação agora 17 por isso. 12. Sim. É de fixação pela palavra. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Aqueles que tu... Me deste. Então, só que nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Aí é que está. Se o filho da perdição se perdeu, o pai deu? Mas se ele É foi claro que dado... não, ó, não. Nenhum dos... Então Deus deu, Deus deu e Jesus perdeu, é isso? Ó, ele se perdeu, porque está escrito, nenhum se perdeu. Ué. Não é que eu perdi. Mas quem guarda Se as ovelhas, perdeu. segundo João 10? Não, espera um pouquinho. Vamos analisar o que está aqui no texto. Deixa eu concluir minha fala vai aqui, lá. deixa eu concluir minha fala. E aí ele falou sobre a questão da autoria do mal e tudo mais. Porque não sei o quê. Essa pergunta já foi feita por Paulo. É interessante, que eu não preciso nem responder, mas já foi feito para Paulo, né? Alguém perguntou para Paulo assim: ué, mas se tudo isso acontece, por que ele está se queixando ainda? Quem tem resistido à sua vontade?
Aí Paulo responde: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o poder de fazer do barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, se você quiser questionar Deus, fique à vontade. Eu não questiono. Deus, ele faz o que ele quer. Se ele quiser decretar, ele decreta. Se ele quiser salvar, ele salva. Eu tô com Paulo aqui, ó. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Tem misericórdia de quem quer e derrama ira sobre quem quer. Eu não entro nisso, não é da minha alçada. Eu só descanso no fato de que Deus é soberano e ele sabe o que faz. Ele sabe o que é melhor. Aquilo que eu acho ruim, mal, ele sabe o melhor. Ele sabe o que é. Eu descanso nisso. O texto não está tratando sobre a origem do mal. Olha que interessante, que desvio doutrinário. A gente está falando sobre a origem do mal. Primeiro, estou falando sobre Mateus 19, 28. Ele, ó, escapou. Depois veio citar João capítulo 17, versículo 12, escondendo os que me deste, porque aquele que tu me deste virá a mim. Se ele foi a Jesus, é porque ele era salvo. E era tão salvo que Mateus capítulo 19, versículo 28... a respeito dele, Jesus disse: vós que me seguistes, quando na palingenesia vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é um fato. Ele não era predestinado ao inferno, porque ele era salvo, ele foi dado pelo Pai, ele foi porque escolhido. Foi profetizado sobre ele. Ó, ele foi dado pelo Pai. Não, o Senhor Jesus, ele salva, ele sabe quem vai permanecer e quem vai cair. Entendi. Judas era um desses que ia cair. Entendi. E ele já sabia. Só que antes só cai, ó, porque só cai, só se desvia quem um dia esteve na fé. Se ele se perdeu, o próprio texto, olha só, se perdeu, perdeu-se a si mesmo, é porque não era perdido. Se caiu, é porque estava em pé. Isso é prova, porque ele foi dado pelo Pai, foi chamado por Jesus, foi escolhido pelo Senhor Jesus. E a nossa questão é sobre a origem do mal. Deus criou o mal, se ele criou o mal, sobre Judas, nesse caso. atenda sobre a sua santidade, sobre a sua verdade. E o próprio Tiago diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Sim, eu porque concordo Deus com o a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Thiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu estou percebendo que você quer... Então... Não, eu quero passar para o Clito, nosso tempo está acabando, para ele poder falar também, antes da gente ir pro tchau, vamos dizer assim, né? Sim. 2 minutinhos aí. Não, eu só ia complementar só o que ele estava falando, porque ele trouxe sobre a pessoa se perder, e mais uma vez eu volto, João 10 é claro, as ovelhas de Cristo estão na mão dele. Ninguém é capaz de tirar as ovelhas. Vamos ler o texto aqui, eu quero até ler esse texto de João 10. Ninguém tira, mas a pessoa pode sair sozinha. Ah, entendi, a pessoa é mais poderosa do que Deus, entendi. Adão estava na mão de quem? Entendi, vamos lá, ó. João 10, 27 diz assim, ó, olha que interessante, né? O texto, a palavra de Deus diz assim, ó. Ele falando para os fariseus: eu já tenho dito para vocês e vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas, por outro lado, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Interessante que lá no fim dos tempos, Jesus vai virar para um monte e falar assim, ó, eu nunca conheci vocês. Perfeito. Pô, mas era salvo? Deixou de ser salvo e nunca conheceu? Será que Jesus teve amnésia? Talvez seria esse ponto. E aí é dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ou seja, uma vez que tem a vida eterna, nunca hão de perecer. Nunca aqui significa nunca, jamais. E aí ele continua. E ninguém, aqui fala ninguém, tá? Ninguém. Nem eu, nem outro, ninguém. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ninguém. Agora, é interessante, né? Posso falar? Pode, mas é que só tem 2 minutos para acabar 2 o minutos. programa. É só para fazer o fechamento. A minha pergunta, você no início disse que Adão era ovelha. Sim. Num outro debate. Essa ovelha estava na mão de quem? De Deus ou do diabo? Sempre na mão de Deus. E por que caiu? Ele perdeu a salvação? Não. E ele foi salvo? Mas o conceito de salvação pós-queda é diferente. Não, pera um pouquinho. Como alguém é salvo depois da queda? Adão? Espera um pouquinho. Ele foi salvo? Adão? É. Onde diz que Adão era salvo? Antes da queda? Não. Depois. Então. Mas ele não estava na mão de Deus? Óbvio, sim. Então como é que ele caiu? Como é que ele se perdeu? Ué, o pecado entrou no mundo através dele.
Então, mas ele não estava na mão de Deus? Sim, E por que mas o pereceu? conceito de salvação, pouquinho. o conceito de salvação Espera pós-queda é pouquinho. diferente. É a mesma A coisa. Nós salvação queremos chegar. pós-queda é Nós pela queremos graça chegar. mediante a fé. Nós Adão queremos- não era assim. Nós nem temos o arbítrio de Adão pleno como ele tinha. Com certeza. E ele estava na mão de Deus, não estava? Nem livre nós Ele não temos estava na arbítrio mão de hoje. Deus? Sempre esteve, todos estão. Pois é. E por que caiu? Porque Deus tinha um Então, plano para peraí. isso. Então, Não, peraí, Deus peraí. tinha um plano para ele Claro. cair. Peraí. Deus é autor do mal. Peraí. Se não tivesse Cristo, não seria crucificado antes da fundação do mundo. Vamos fazer um debate sobre essa história de Adão, que já é a Vamos. segunda vez que vocês vão em Adão. No Isso, outro é. debate vocês foram para Adão e agora vocês voltaram em Adão. Aí, vamos pensar no tema, a gente fala de Adão, faz um debate aqui com vocês. Eu vou, infelizmente, ter que encerrar. Tem 1 minuto para acabar o programa. Elias, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço imensamente, Jorge. Meus irmãos, se vocês querem Zeca. conhecer um pouquinho melhor o trabalho do Elias, o ministério dele, os materiais, os livros, entra lá no perfil do Instagram, lá que lá tem todas as informações para você poder acessar e, obviamente, ser abençoado, edificar a sua vida e a sua capacidade também aí teológica, tá bom? Clinton, obrigado, meu irmão, Obrigado. pelo carinho. Agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor. Eu que Deus agradeço. abençoe. Que nós possamos ter outras oportunidades aí pra Vai aparecer. desenvolver mais. Nós vamos falar de Adão aqui, vou voltar nessa história aqui. Para, Elias, não tem mais pergunta. Ó, deixa eu colocar a enquete aí na tela, o resultado. Aqui, ó, que eu me lembro é a primeira vez que isso acontece. Judas poderia ter agido diferente? Olha só, 48% afirmaram que sim, Judas poderia ter agido diferente. 48% afirmaram que não, Judas não Empate. poderia ter agido. Não é nem técnico. E 3% ficou no não sabemos e não sei. Foi a primeira vez que eu vi um empate aqui nas nossas enquetes. Rapaz, essas enquetes estão demais, viu? Até empate tá aparecendo Meu aqui. Deus. Irmãos, obrigado pelo carinho. Para você que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.